Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vinda, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, ele não semeia, não colhe, nem ajunta em armazém. No entanto, vosso Pai que estás no céu os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupado com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimado no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? O pagão é que procura essas coisas. Vosso Pai que estás nos céus sabe que precisar de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia basta seu próprio problema. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho nos chama muita atenção e nos bate na nossa cara, porque somos pessoas de pouca fé. Muitas vezes somos igual aos pagãos que fala aqui no evangelho de Mateus. E ele nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será fiel a um ou desrespeitará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quando ele nos diz isso, é porque muitas vezes deixamos de servir o Senhor para servirmos o dinheiro. Muitas vezes colocamos os nossos trabalhos em primeiro lugar e não colocamos Deus, não colocamos Jesus em primeiro lugar. Muitas vezes colocamos dificuldade de ir para a igreja, de visitar alguém, de fazer algo para Deus, porque temos o nosso trabalho. E muitas vezes nós não percebemos que nós temos que servir primeiro a Deus. E tudo vem a acréscimo, como aqui ele nos fala. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Jesus nos diz que nós não devemos nos preocupar. Muitas vezes estamos preocupados porque não tem algo para nós comermos, porque não temos algo para nós vestir. E muitas vezes Deus nos mostra que se nós formos fiel realmente a Ele, Ele nos ajuda da melhor forma que nós precisamos. Muitas vezes Deus nos deixa passar por a dificuldade para que nós possamos saber realmente que temos que crer nesse Deus que tudo pode. E passamos por um momento difícil, como muitas vezes não temos o que comer, e de repente aparece alguém que nos dá uma feira. Muitas vezes nós estamos para querer pagar uma conta, e muitas vezes alguém que estava nos devendo naquele momento vem e nos paga. Então tudo é providência do Senhor. Tudo é providência. Fazei de tudo pelo nosso Deus, porque tudo é nos dado a acréscimo. Quanto mais nós estamos trabalhando para o Senhor, tendo uma vida espiritual, Deus dá-nos acréscimo a cada dia mais. E Ele vem nos dizer aqui pelo final,
Pelo contrário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Tudo vai nos dado por acréscimo. Se nós confiamos no Senhor, se nós entregamos a nossa vida a Ele, tudo dá-nos por acréscimo, né? E como nós somos pouca fé, muitas vezes nós somos igual a esses pagãos que nos preocupamos tanto com a nossa vida, com o mundo, e se esquecemos do principal, que é Deus. Esquecemos do principal. Nos preocupamos com coisas banais, com coisas do mundo, e deixamos de nos preocupar com a nossa salvação. Que a nossa salvação é estar sempre com o Senhor, é fazermos as coisas certas. E nós não fazemos isso. Deixamos as coisas de Deus para querermos as coisas do mundo. E nós não podemos deixar isso em primeiro lugar. Nós não podemos servir o Deus do dinheiro. Nós temos que servir o Deus do Altíssimo, o Deus que nos salva, o Deus que nos ilumina, o Deus que está constante conosco, por mais que venha a dificuldade, por mais que venha as tribulações. É esse Deus que nós temos que servir, é esse Deus que tem que estar na nossa vida e que nós devemos servir, porque é o único Deus que existe, é o único Deus que está disposto a nos ajudar quando mais nós estamos precisando. É esse Deus que nós temos que servir. Não os deuses dos pagãos, os deuses do mundo. É como ele fala logo no começo, que só existe um Deus. Só existe um Deus só. E que nós temos que seguir e servir a Ele. Não existe dois deuses, existe só um Deus. O Deus que é o Todo-Poderoso. O Deus que é o nosso Deus da nossa vida, o nosso Pai. Aquele que está constante conosco. Então, irmãos, que nós possamos servir esse Deus com amor e com gratidão, e que nós devemos buscar as coisas do alto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão dadas por acréscimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.